Seguindo a linha dos personagens de Outlander, no dia de hoje vamos falar de um dos favoritos, não só por mim, mas também pelo fandom da série. E esse é nada mais e nada menos que Fergus Fraser. Então prepare o seu petisco, o seu refrigerante ou o que for que tenha à mão, porque no dia de hoje vamos contar-vos a história da vida deste personagem. Fergus Fraser nasceu por volta de 1735 no bordel de Madame Elise, em Paris. Desde o seu nascimento, a sua vida esteve marcada pela incerteza, pois nunca conheceu a identidade dos seus pais. A sua mãe era uma das prostitutas do estabelecimento, mas ele nunca chegou a conhecer a identidade dela, nem a do pai biológico. Madame Elise, a dona do bordel, permitia-lhe dormir num pequeno armário debaixo das escadas. E embora a sua infância tenha sido difícil, encontrava algum consolo na companhia das trabalhadoras, que lhe davam parte do seu pequeno almoço. Quando a atividade do lugar diminuía, costumava fazer pequenos favores no bordel, ajudando as mulheres a escovar o cabelo ou no que precisassem. No entanto, a sua vida naquele ambiente expôs-o a situações perigosas, pois em algumas ocasiões, certos clientes solicitavam os seus serviços e Madame Elise incentivava-o a aceitar, ficando com uma parte dos lucros, além das tarefas que ele já realizava no bordel. Fergus dependia do roubo para conseguir umas poucas moedas com que pudesse alimentar-se. A vida nas ruas de Paris era dura e ele, como muitos outros miúdos na sua situação, aprendeu a mover-se com sigilo e rapidez para evitar ser apanhado. Foi precisamente numa dessas ocasiões que o seu destino mudou para sempre, ao tentar conseguir algo de valor. Fergus tentou roubar uma carta a um homem que parecia distraído, sem saber que este não era uma vítima comum. Tratava-se de James Fraser, que não só o descobriu, como também viu nele um talento útil para os seus próprios propósitos. Para Fergus, qualquer objeto que pudesse vender ou trocar representava uma oportunidade para conseguir algum dinheiro. A carta que tentou roubar a James não era exceção, como tantas outras vezes antes. Agiu por instinto, guiado pela necessidade e pelo hábito de aproveitar qualquer descuido alheio. Não tinha ideia do conteúdo da carta, nem da sua importância. Só viu uma oportunidade e aproveitou-a sem imaginar que aquele simples ato o levaria a uma reviravolta inesperada na sua vida. Naquela altura, James Fraser estava envolvido em intrigas políticas, trabalhando em segredo para obter informações que pudessem ajudar a causa de Charles Stuart na corte francesa. Para isso, precisava de alguém com habilidades para se mover com discrição e roubar documentos sem ser detetado. Quando Fergus tentou roubá-lo, em vez de o castigar como faria com qualquer outra vítima, Jamie viu nele um potencial aliado, reconhecendo a sua destreza como carteirista. Decidiu tomá-lo sob a sua proteção, em vez de o entregar às autoridades. A partir desse momento, Fergus começou a trabalhar para Jamie, roubando correspondência dirigida a figuras influentes na corte. A sua astúcia e as suas mãos pequenas permitiam-lhe mover-se com facilidade entre a multidão, deslizando por corredores e ruas sem ser detetado. Com uma destreza natural para o roubo, subtraía documentos de secretárias e bolsos sem deixar rasto. Fergus roubava as cartas e entregava-as a Jamie para que as analisasse antes de as devolver, sem que ninguém notasse a alteração. O que a princípio era apenas mais um trabalho para Fergus, depressa se tornou em algo muito mais significativo. A proteção e o respeito que recebeu de Jamie deram-lhe um sentido de pertença que nunca tinha tido. Com o tempo, a sua lealdade para com os Fraser cresceu e passou de simples carteirista a um aliado indispensável dentro da sua rede de espionagem, arriscando a vida por aqueles a quem agora considerava a sua família, e por Jamie. Ao considerar que Claudel não era um nome adequado para um jovem com o seu caráter, deu-lhe um novo nome, Fergus. Com isto, não só lhe proporcionou uma identidade mais adequada à sua nova vida, como também lhe ofereceu algo que nunca antes tinha tido: um propósito e um lugar a que pertencer. Durante a sua estadia em Paris, Fergus sofreu um dos momentos mais traumáticos da sua vida, quando caiu nas mãos de Jonathan Blackjack Randall enquanto realizava as suas tarefas habituais para Jamie e Claire. O miúdo foi surpreendido por Randall, que, fiel à sua cruel reputação, o submeteu a uma agressão que marcaria o seu destino. Fergus, apesar da sua astúcia e habilidade para escapar, não conseguiu evitar o encontro com o oficial britânico, já conhecido pelo seu sadismo e perversão. Mas o destino quis que Jamie chegasse no momento certo para presenciar o que estava a acontecer. A indignação e a fúria cegaram-no de imediato,
levando-o a desafiar Randall para um duelo sem se importar com as consequências. Naquela altura, os duelos estavam proibidos em França, e só o facto de desafiar Randall representava um grave risco para a sua vida e a da sua família. As consequências deste confronto foram devastadoras. Enquanto James lutava com Randall, Claire, grávida naquele momento, sofreu uma série de complicações que levaram à perda da sua filha Faith. A dor e a tragédia marcaram profundamente os Fraser, transformando este episódio num ponto de ruptura nas suas vidas. Embora Fergus se tenha recuperado fisicamente, a experiência deixou cicatrizes emocionais que o acompanhariam sempre, fortalecendo ainda mais o vínculo entre ele e Jamie. De volta à Escócia, Fergus encontrou um lar estável na Quinta dos Fraser, onde pela primeira vez na sua vida teve uma verdadeira família. Ali integrou-se plenamente na rotina do lar e recebeu educação junto dos filhos de Jenny Murray, a irmã de Jamie. No entanto, a tranquilidade não durou muito. Com o deflagrar da rebelião, Jamie juntou-se à causa de Charles Stuart, levando Fergus consigo como seu ajudante. Apesar da sua juventude, o rapaz desempenhou um papel importante na campanha, acompanhando os homens nos seus movimentos estratégicos. Mas à medida que a rebelião avançava, tornou-se evidente que a causa estava condenada ao fracasso. Quando chegou o fatídico dia da Batalha de Culloden, Jamie, consciente da iminente derrota e de um plano para proteger o seu lar e a sua família, sabendo que seriam perseguidos se sobrevivesse, confiou a Fergus uma missão de vital importância: levar a escritura de propriedade de Lallybroch e assegurar-se de que a quinta ficasse registrada em nome do seu sobrinho. O jovem Jamie garantiria que a propriedade não fosse confiscada pelos britânicos em represália contra os Fraser. Apesar do perigo e da sua curta idade, Fergus cumpriu a sua missão. Com determinação, conseguiu escapar do caos da batalha e chegar a Lallybroch com o documento em seu poder, assegurando assim a continuidade do legado dos Fraser. Entretanto, James caía gravemente ferido em Culloden. Acreditando-o morto, Claire regressava ao futuro, deixando Fergus num mundo que estava prestes a mudar drasticamente. Após a derrota em Culloden e a partida de Claire, Fergus continuou a servir lealmente Jamie, tornando-se o seu elo com o mundo exterior, enquanto este permanecia escondido numa gruta perto de Lallybroch. No entanto, a sua vida deu uma reviravolta trágica quando foi interceptado por soldados ingleses enquanto realizava uma destas missões. Decidido a proteger Jamie a todo o custo, Fergus desviou a atenção dos soldados, zombando deles com a sua característica insolência. Enfurecido pelo seu desafio, um dos soldados respondeu com brutalidade, desembainhando a espada e cortando-lhe a mão esquerda de um só golpe. Jamie, oculto à distância, foi testemunha da cena sem poder intervir, pois revelar a sua presença significaria a sua captura e possivelmente a da sua família. A culpa e a impotência atormentaram-no desde esse momento. Apesar do horror do acontecimento, Fergus mostrou uma resiliência admirável. Recordou a Jamie uma promessa que lhe tinha feito anos antes, que se alguma vez perdesse uma parte do corpo enquanto servia ao seu lado, o manteria pelo resto da vida. Com uma mistura de resignação e humor, Fergus aceitou a sua nova realidade, enquanto Jamie se sentia ainda mais em dívida para com ele. Pouco depois, Jamie tomou uma decisão definitiva, sabendo que a sua presença na gruta só punha em risco a sua família. E com o recente ataque a Fergus, a pesar-lhe na consciência, decidiu entregar-se às autoridades britânicas. Depois dos anos de exílio e encarceramento de Jamie após a Batalha de Culloden, Fergus tornou-se uma peça-chave dos negócios de Jamie. Não só o ajudava na tipografia, onde se dedicavam à criação de panfletos e documentos, como também se via envolvido em atividades muito mais arriscadas, como a impressão de materiais que desafiavam o governo britânico. A luta pela liberdade não parava, e Fergus estava lá, disposto a arriscar tudo. Foi também nesta época que James se casou com Laugher Mackenzie, e foi precisamente nesse momento que Fergus conheceu Marsali, a filha de Laugher, e foi amor à primeira vista. Mas não foi fácil para eles. A mãe de Marsali não aprovava a relação, pois via Fergus como um jovem órfão, sem apelido e com um passado sombrio, longe de ser um bom partido para a sua filha. Apesar de tudo, o amor entre Fergus e Marsali foi mais forte do que as barreiras que tentavam separá-los. Decidiram ir juntos para a América, acompanhados por Jamie e Claire,
em busca de uma nova vida, longe dos preconceitos e obstáculos que o seu passado lhes tinha imposto. Finalmente, Fergus e Marsali casaram-se numa cerimônia simples no Caribe. Foi um momento carregado de emoção, mas também de certa tensão, especialmente quando o padre da cerimônia perguntou o apelido do noivo Fergus. Sem um apelido para oferecer, respondeu simplesmente Fergus. O padre, insistente, pediu mais detalhes, e foi Jaime quem, ao ver o desconforto do seu amigo, interveio e acrescentou o apelido Fraser ao seu nome. Desta forma, Fergus foi aceite oficialmente como parte da família Fraser, como mais um dos seus filhos. Depois do casamento, a vida de Fergus e Marsali seguiu um curso cheio de desafios, mas também de momentos de alegria. Ao longo dos anos, a sua relação cresceu mais forte, especialmente ao enfrentarem juntos as dificuldades de serem pais. O seu filho mais velho, Germain, passou os primeiros anos junto deles, mas a guerra e os perigos da época levaram-nos a tomar a difícil decisão de o enviar para Fraser's Ridge, onde estaria mais seguro sob os cuidados dos avós, Jaime e Claire. Joan e Félicité, as suas filhas mais novas, nasceram em tempos incertos, mas estiveram sempre rodeadas de amor e cuidado por parte dos pais. O nascimento de Henri Christian, o filho mais pequeno do casal, marcou um antes e um depois nas suas vidas. Henri Christian nasceu com uma doença rara e grave, o que trouxe consigo uma profunda dor emocional para Fergus e Marsali. No entanto, apesar das adversidades, o seu amor mútuo nunca vacilou. Juntos enfrentaram os momentos mais obscuros, apoiando-se um ao outro enquanto atravessavam as dificuldades que a vida lhes tinha colocado pela frente. A vida de Fergus Fraser foi uma de superação constante, marcada por desafios, perdas e momentos de felicidade. Desde o seu difícil início como órfão e jovem sem apelido, até a sua adoção na família Fraser, Fergus demonstrou uma resiliência e lealdade inabaláveis. A sua relação com Jaime não foi apenas de amizade, mas também de uma profunda ligação de confiança, tornando-se um pilar fundamental na sua vida. Lembre-se de que nos pode seguir nas nossas redes sociais, onde encontrará muito mais conteúdo referente a Outlander e a muitas outras séries. Se gosta deste vídeo, lembre-se de que a melhor forma de nos apoiar é deixando um gosto e subscrevendo. Vemo-nos num próximo vídeo.